Quando eu comecei a estudar para concursos, eu descobri um grande segredo. A chave para conseguir uma aprovação não é ter uma vida com extremos, como por exemplo, estudar 14 horas por dia ou abrir mão de absolutamente tudo só para passar na frente da concorrência. Na verdade, o grande segredo está na formação de pequenos hábitos. Hábitos que você deve praticar com consistência. Esses pequenos hábitos, junto com a ação do tempo, funcionando aí quase como juros compostos, vão ter um impacto absurdo no seu desempenho, tanto nos estudos, como também no desenvolvimento de virtudes essenciais para a vida, como a disciplina, paciência e resiliência. Então no vídeo de hoje eu vou te apresentar 10 micro-hábitos que transformaram a minha vida de concurseiro e moldaram e continuam moldando quem eu sou hoje, junto com algumas dicas para você saber como aplicar esses hábitos na sua vida. A propósito, eu sou o Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor da Receita Federal e há mais de 10 anos que só o que eu faço é pesquisar sobre técnicas e estratégias de estudo. Vamos mergulhar na aula de hoje? Hábito 1. Crie distância das pessoas erradas. Provavelmente você já ouviu o seguinte ditado: você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Por mais que eu tente, eu sinto que eu não consigo transmitir a importância necessária desse hábito. Se você, no seu círculo social, geralmente está rodeado de pessoas que estão sempre falando de outras pessoas, denegrindo a imagem de outras pessoas e reclamando o tempo todo, tenta dar um jeito de criar distância dessas pessoas. Porque enquanto você estiver rodeado desse tipo de pensamento, você vai acabar absorvendo bastante disso e essa vai passar a ser a forma como você encara o mundo. E encarando o mundo dessa forma vai ser muito difícil implementar qualquer mudança significativa na sua vida. Você sabia que dá para prever o sucesso que uma pessoa vai ter na vida de acordo com os problemas que ela enfrenta, os tipos de problema e o tamanho dos problemas? Então tente achar pessoas cujos problemas giram em torno de como resolver problemas, como achar alternativas criativas em cenários desafiadores e como superar desafios. Por exemplo, vamos supor que você queira estudar para concurso e você seja uma pessoa que é casada, que trabalha e que tem filhos. Esse é um cenário que, embora ele seja desafiador, ele é muito comum no mundo atual. Inclusive, eu já tive vários alunos da minha mentoria que foram aprovados justamente nessas condições. Só que uma pessoa que sempre fala mal dos outros e está sempre reclamando, sempre se vitimizando, ela vai convencer você de que esse é um cenário impossível de conseguir uma aprovação. Já uma pessoa que está sempre, de fato, tentando resolver problemas e bolando situações criativas para superar situações desafiadoras, essa pessoa ela vai testar alternativas. Ela poderia pensar assim: e se eu acordar 2 horas antes de todo mundo na minha casa para estudar? E se no final de semana, além de eu acordar um pouco antes da família, eu pudesse combinar com meu marido ou com minha esposa que ele passasse ali algumas horas num parquinho, numa praia, num clube, em algum lugar com as crianças para que eu pudesse acumular mais algumas horas de estudo? E se depois do trabalho eu ficar umas 2 horas estudando numa biblioteca, já que logo depois que eu acabo o serviço tem um trânsito absurdo e eu ia perder esse tempo mesmo, por que não aproveitar dessa forma? Não é fácil cortar relações com essas pessoas que pensam dessa maneira, principalmente no início da sua trajetória. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar para concurso, eu tive muita dificuldade de mudar o meu círculo de amizades. Então, os meus principais companheiros aí eram livros, entrevistas, PDFs, qualquer coisa, vídeos no YouTube, qualquer coisa relacionada a estudar para concurso. A internet, hoje, ela torna muito mais fácil você efetuar essa mudança de influência na sua cabeça. Então aproveita. Hábito 2. Crie um arquivo chamado Eu Consigo. Eu mantenho registros de muita coisa. Sempre que eu conquisto alguma meta significativa, eu anoto isso em algum lugar. Sempre que eu finalizava uma disciplina, eu anotava. Sempre que eu conseguia superar uma aula muito difícil de alguma disciplina muito desafiadora, eu também anotava e comemorava. Sempre que eu concluía uma nova passagem por todas as aulas de uma disciplina por meio de revisões, eu também anotava isso. Eu lembro a primeira vez em que eu sentei para estudar um curso enorme de contabilidade. Eu anotei tudo, desde o momento em que eu estava com medo e que eu estava receoso em começar, até o ponto em que eu comecei de fato a estudar e finalmente quando eu comecei a ter bons resultados nessa disciplina. Na época eu fazia essas anotações no papel mesmo, mas você pode fazer isso no computador, você pode criar uma pasta no seu computador ou no Workspace, em algum lugar, com o nome de Eu Consigo. E sempre que você sentir dúvida ou insegurança, faça uma pequena e rápida visita ao arquivo de você superando os seus obstáculos. Tudo isso vai estar registrado e vai servir como um baita incentivo para você. Esse histórico é um lembrete muito poderoso
do que você é capaz de fazer e superar. A vida é inevitavelmente cheia de altos e baixos. E poder visitar as suas conquistas nos dias mais difíceis funciona como uma bela injeção de ânimo para você continuar a sua trajetória. Hábito 3. Seja específico. Toda semana, quando eu estava para concurso, eu detalhava as metas da semana que iria se iniciar. E quando eu fazia isso, eu gostava de ser bem detalhista e bem específico. Quanto mais detalhada for a sua meta, quanto mais específica, maior é a probabilidade de você cumprir de fato essa meta. Então, ao invés de escrever como meta, eu vou estudar essa semana, eu escrevia, por exemplo, vou estudar 3 horas segunda, quarta e sexta, sendo 2 horas antes do expediente e 1 hora depois do expediente acabar. E na terça, na quinta e no sábado, eu vou estudar 9 horas líquidas, sendo 5 horas antes do almoço, 3 horas à tarde, e 1 hora depois que eu voltar da academia no final do dia. Além de me manter mais motivado, dividir uma meta genérica em metas específicas me ajudava a destrinchar um grande objetivo genérico e abstrato em pequenos objetivos mais tangíveis e mensuráveis. Isso facilita muito o processo. Hábito 4. Aprenda algo sobre estudo, rotina e produtividade toda semana. Sabe aquele ditado, conhecimento é poder? Knowledge is power. Pois é, toda semana eu extraía tempo de algum lugar, de algum momento do meu dia. Pode ser depois de acordar, ou logo antes de dormir, ou em algum momento ali no intervalo de almoço, eu extraía um pouco de tempo para aprender alguma coisa nova sobre rotina, estudo ou produtividade. Não é um compromisso muito pesado, mas faz muita diferença. É muito curioso o quanto as experiências que a gente teve nos primeiros anos de vida, em qualquer área, acabam moldando a forma com que a gente pensa na vida adulta. Uma das coisas que eu particularmente acho mais impressionantes é que as experiências que você teve ali com 7, 8 anos de idade são fundamentais para determinar se na vida adulta você vai ser um estudante confiante que acredita no próprio sucesso ou aquela pessoa que procrastina e cria justificativa para todas as coisas e acaba não saindo do lugar. Tem muita coisa boa para aprender e cada nova lição, mesmo que pequena, é um passo a mais para quebrar aquela conexão com verdades que foram impostas a você durante a sua infância. Hábito 5. Pare de se importar com a opinião dos outros. Até certo ponto, todo mundo se importa com a opinião dos outros. Esse é um dos hábitos mais difíceis de se livrar. Mas quando você consegue, você começa a se aventurar mais, a tomar mais riscos. Uma coisa que me ajudou muito a me importar menos com a opinião dos outros foi fazer para mim mesmo essa simples pergunta. No que diz respeito aos meus grandes objetivos de vida, quão importante, quão relevante é a opinião dessa pessoa? Se a resposta for não muito importante ou alguma coisa nesse sentido, fica muito mais fácil para mim ignorar essa opinião e seguir o meu rumo sem ser afetado por aquela pessoa. Hábito 6. Entender a armadilha do sim. Aprender a dizer não foi algo muito difícil para mim. E de acordo com essa pesquisa aqui da Psychology Today, eu não estou sozinho nessa. Todos nós nos sentimos assim, em maior ou menor grau. Esse fenômeno é conhecido na psicologia como a armadilha do sim. É aquela sensação enraizada, quase que incontrolável, de que a gente sempre tem que dizer sim para convites, oportunidades, requerimentos, mesmo quando a nossa agenda já está lotada ou mesmo quando a gente não quer dizer sim. E a consequência de dizer sim para tudo e para todo mundo leva a burnout, ressentimento e negligência em autocuidado. Mas uma outra consequência também está nas oportunidades que você perde. Ao dizer sim para tudo e para todo mundo, você perde a oportunidade de trilhar um caminho que está mais alinhado com os seus objetivos de vida. E aqui vale aquela máxima. Quando você diz sim para todo mundo, você automaticamente está dizendo não para você. E se você tem uma família, você está dizendo não para você e para todo mundo do seu núcleo familiar, que na minha opinião é muito mais grave. Pensa nisso. Hábito 7. Invista em você mesmo. O melhor investimento que você pode fazer não é em ações, em fundos de investimento ou em Bitcoin. O melhor investimento que você pode fazer é na sua educação. Então, invista em livros, cursos, mentorias, porque os juros compostos, eles não atuam só nos investimentos, eles atuam também na sua evolução. E tem outra, novos materiais, novas fontes de conhecimento, novas abordagens
para assuntos que você até já vinha estudando vão servir de estímulo para você continuar nessa trajetória de estudo. Às vezes, no objetivo de conquistar uma aprovação no serviço público, você pode se cansar, se desgastar, até às vezes pensar em desistir. É normal, cara, a jornada é longa, eu sei disso. Mas ter novos materiais, novos pontos de vista para abordar elementos que já fazem parte do seu estudo, podem dar uma injeção de ânimo para você continuar na luta. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Por exemplo, depois de estudar direito administrativo durante um ano e 2 meses, comprar um curso de um outro professor que me apresentasse um outro ponto de vista, outras explicações, outras piadinhas na aula, me deu bastante gás para continuar me aperfeiçoando nessa disciplina. Hábito 8. Simplifique as tomadas de decisão. O Steve Jobs era conhecido, entre outras coisas, por usar a mesma camiseta de manga longa e gola alta, ou sei lá o nome desse negócio, calça jeans e um tênis de corrida. E quando o Mark Zuckerberg surgiu, ele quase sempre também usava essa roupa aqui, uma camiseta cinza, uma calça jeans, e é isso. A ideia dos dois era a mesma. Eles usavam as mesmas roupas todos os dias, a mesma roupa não, roupas iguais todos os dias, para evitar algo chamado de fadiga da decisão. Ou seja, eles guardavam a energia necessária para tomar decisões para aquelas decisões que são importantes. Eu sempre usei essa estratégia. Eu confesso que eu não sabia que eu estava usando essa estratégia, mas eu sempre usei roupas parecidas aí para ir trabalhar e roupas parecidas para ficar estudando, para não ter que gastar neurônio aí com esse tipo de decisão. O fato de todo santo dia eu economizar energia automatizando essas decisões me deu muito mais gás e energia para sentar e estudar para concurso. Claro que a vestimenta aqui foi só um exemplo, tá? Mas tenta pensar em várias áreas aí da sua vida em que você possa automatizar essas decisões, porque isso vai fazer você ganhar muito tempo a longo prazo. Hábito 9. Haja antes do momento ideal. Não existe um momento perfeito para começar a estudar. Sempre vai ter alguém ou alguma coisa que na sua cabeça vai te consumir tempo e energia de modo a dificultar o andamento dos estudos. Existem várias versões dessa desculpa. Você poderia falar, por exemplo, assim: meu chefe me deu novas funções no trabalho, estou gastando tempo para aprender. Ou meu filho entrou de férias, agora eu não tenho tempo para mais nada. Ou essa aqui é uma das piores. Eu tenho uma viagem marcada para daqui a 2 meses. Quando eu voltar, eu começo. Ou também muito comum: o concurso acabou de acontecer, vai demorar para rolar o próximo, então vou esperar um pouco para começar. Cuidado! O melhor momento para começar a estudar é agora. Pode ser que hoje você tenha menos horas disponíveis para estudar do que você vai ter daqui a um mês. Não importa, comece a estudar e deixe os juros compostos da aprendizagem começarem a agir dentro da sua cabeça. Hábito 10. A regra do progresso de 1%. Essa regra consiste em manter pequenos progressos nos seus estudos. Afinar pequenos e diferentes detalhes toda semana. São pequenos detalhes e pequenas melhorias que, somados e com a ação do tempo, vão fazer uma diferença enorme nos seus estudos. Para conseguir aplicar essa regra, você sempre tem que estar olhando para os seus estudos com um olhar crítico, pensando sempre em possíveis pequenas melhorias que você pode implementar. Então, para o que você está fazendo e presta atenção em todos os aspectos relacionados ao seu estudo. Tanto aspectos físicos, como por exemplo o ambiente em que você estuda, como na rotina que você tem, envolvendo estudo, trabalho, família e saúde. Vou dar alguns exemplos para você. Primeiro, sobre melhorias de infraestrutura nos estudos. Nesse caso, você pode buscar uma melhora na iluminação, buscar uma cadeira melhor, mais confortável, que tenha ajuste de altura e ajuste de inclinação. E se você trabalha num lugar ou estuda num lugar barulhento, você pode procurar um tapa-ouvidos para melhorar a sua concentração. E no caso de melhorias na rotina dos estudos, você poderia, por exemplo, buscar acordar 30 minutos mais cedo para estudar, usar uma tarde por semana para fazer várias marmitas, congelar essas marmitas de modo que na semana seguinte você ia gastar muito menos tempo com a alimentação. Definir antecipadamente quais são os dias e os horários da semana em que você vai, por exemplo, no mercado e na quitanda, porque aí você vai gastar muito menos tempo fazendo isso, vai pegar menos trânsito e pegar menos fila. E aqui a questão é a seguinte: mesmo uma pequena evolução de 1% na qualidade do seu estudo toda semana vai resultar em coisas incríveis com a ação do tempo. Só de fazer esses pequenos ajustes que isoladamente cada um deles poderiam parecer imperceptíveis, você já vai conseguir melhorias muito significativas sem se sentir sobrecarregado com essas mudanças. Seja consistente e observe como que essas pequenas mudanças vão ter um resultado incrível lá na frente. Dá uma chance para as minhas sugestões, depois volta aqui nesse vídeo e comenta se você observou alguma melhoria. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele te ajudou de alguma maneira a enxergar
possíveis melhorias que você pode implementar nos seus estudos, eu peço do fundo do meu coração que você se inscreva no meu canal e que você curta esse vídeo para que eu possa continuar produzindo vídeos para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.